Então, gurizada, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre epigenética. Epigenética é uma resposta que nós temos aparecendo alguns fenótipos pelas nossas células, né? Então, expressando esse genoma na forma de um fenótipo, que nada mais é do que uma alteração na estrutura, então, da nossa cromatina, permitindo ou não a transcrição de alguns genes, né? Em outras palavras, é aquela resposta que a gente tem à pergunta clássica da genética. Por que se todo o meu genoma é igual, ou seja, em todas as minhas células o conteúdo genético é igual, por que eu só produzo algumas proteínas em alguns tipos celulares e não produzo essa mesma proteína em outro tipo celular, né? Por que acontece isso? Então, embora nós partamos todos de uma mesma célula, esse DNA se divide, então a nossa sequência em todas as nossas células é a mesma, em alguns tipos celulares, algumas partes do nosso genoma estarão disponíveis para serem transcritas, enquanto que outras, essa parte do genoma não estará disponível. Enquanto a gente tem, então, as aulas presenciais, eu sempre brinco com os alunos com a seguinte expressão: imagina se eu mando vocês entrar em sala e o quadro está cheio de conteúdo escrito, eu fecho essa tela e mando vocês copiarem. Vocês vão ficar se olhando, vão achar aquilo meio estranho, a professora está ficando maluca. Então, é isso que acontece dentro da célula. Quando o meu conteúdo genético está enrolado em proteínas que nós chamamos de histonas, esse conteúdo não consegue ser acessado por aqueles fatores de transcrição, por aquela proteína polimerase, RNA polimerase. Então, eu não consigo transcrever da mesma forma, vocês, enquanto alunos, não conseguem copiar, não conseguem transcrever o conteúdo. Então, o quadro estando fechado, ou o DNA estando enrolado, não consegue ser transcrito, certo? Então, é isso que a gente vai ver na nossa aulinha de hoje, como é que isso acontece, quais são as reações que são importantes para isso, tá? Nessa tela você tem aí as proteínas chamadas histonas, são essas aí que eu acabei de falar para vocês. As histonas, elas são proteínas conhecidas por histonas do tipo 1, 2B, histona 3 e histona 4. E as histonas, elas têm uma carga positiva. E isso gera nelas essa atração pelos nossos ácidos nucleicos, no caso aqui o DNA, que tem majoritariamente carga negativa, né, em função daquelas ligações de fosfato na cadeia, no corrimão da nossa estrutura aí, que é o DNA. Então, elas têm essa carga positiva, se associam ao DNA e fazem um enrolamento neste DNA. As histonas, então, elas se organizam formando duplas, no caso H2A com H2B, H2B com H2A, que é atrás dela, H4 com H4, H3 com H3. Então, nós temos dímeros e nós temos heterodímeros, no caso H2A com H2B e H2B com H2A. Elas formam, então, esse conjunto com 8 histonas, o que a gente traz, então, pelo nome de octâmero. E, ao longo desse octâmero de histonas, nós temos 2 voltas, como vocês estão vendo aqui na figura, de DNA, que cabe mais ou menos aí 200 pares de base. Tá? Então, uma sequenciazinha de 200 pares de base. Apenas a histona 1, ela não forma dimerização nenhuma, mas ela se liga ao octâmero, que agora está representado por esse tamborzão aqui, certo? Então, a H1, ela está associada às outras histonas, ela é única e ela fica centralizada, ela fica bem central, a um conjunto que nós vimos aqui na figura anterior, estão vendo? A H1 aqui. Então, quando a gente está com aula presencial, a gente faz com que 6 colegas deem as mãos e fiquem bem esticados na sala. E o corpo de cada um vai representar o tambor e o bumbum de cada um é o H1.
E aí eu peço para que esses alunos se organizem, mantendo o H1 como centro comum, e nós temos, então, aí o primeiro grau de compactação do nosso DNA, que é essa formação de estonas organizadas, tá? Que é a estrutura de 10 nanômetros. Né? Se nós pegássemos cada grupinho de estona e medíssemos, cada alturinha dessa, então, a altura de cada colega seria representada por 10 nanômetros. Bom, esse conjunto, então, de 6 vai dar origem a uma segunda estrutura que nós já vamos ver na figura. O que a gente tem aqui? Então, nós temos que o DNA envolvido no octâmero junto com o H1, a gente chama essa estrutura também de cromatossomo, né? Que é a estrutura mais básica de um cromossomo. Então, nós estamos falando aqui de compactação de DNA antes de entrar na parte em si da epigenética, tá? Então, essa compactação, vocês vão ver que cada vez mais o DNA vai se enrolando e enrolando-se sobre si mesmo para que a gente tenha, no final, a estrutura máxima de compactação, que é o cromossomo, certo? Entre cada um dessas estruturas, nós temos um pequeno espaço, né, que compreende aí entre 30 a 40 pares de base. Esses nucleossomos, então, essa sequência de DNA organizada com essas proteínas estonas, né, chamada também de cromatossomo, no final das suas dobraduras todas, tem as suas partes iniciais, ditas nucleossomos, então separadas por esses espaços regulares, então seria aquela reunião dos 6 coleguinhas, e a altura, né, na verdade, o diâmetro dentro desse espaço que fica tem 30 nanômetros, então a gente passa a chamar aí estrutura de 30 nanômetros. Um colega individualmente, 10 nanômetros, e quando 6 estão reunidos, o diâmetro interno, delimitado pela estona 1, nós temos a fibra de 30 nanômetros. E aqui a gente tem, então, essa compactação, né? O DNA, que passa a se enrolar 2 voltas sobre cada estona, formando, então, os nucleossomos. O grupinho de 6, que vai formar a fibra de 30 nanômetros. E aí, esta estrutura toda enovelada sobre si mesma, formando fibras já de maiores espessuras, de 250 nanômetros, até formar, então, o nosso cromossomo, que tem aqui, nesta figura já ele duplicado, no tamanho, então, de 1.400 nanômetros. Tá? Então, essa compactação do DNA é muito importante quando a gente fala em transcrição, porque quanto mais compactado, mais difícil é de nós conseguirmos transcrevê-lo, né? De nós, no caso, as estruturas todas responsáveis pela transcrição, que vem desde fatores de transcrição até a nossa RNA polimerase. Bom, qual é a importância fisiológica disso? Então, falando direto, né? Regulação gênica, então, é a parte principal desse enovelamento, então eu preciso ter regiões não tão enoveladas para que a transcrição aconteça, mas então com isso nós temos aquilo que falávamos no início do slide, que é a expressão tecido específica, né? A resposta àquela pergunta de por que eu tenho células que têm a produção de determinadas proteínas e outros tipos celulares em que essas proteínas não estão sendo expressas. Uma outra funcionalidade também é que nós temos a inativação de um cromossomo X. Claro que eu só vou ter essa inativação do cromossomo X quando eu tiver 2 cromossomos X. Então, nas meninas, um dos X vai estar inativo através do processo epigenético que a gente vai ver agora. O imprinting genômico, né? Então, essa caracterização daquele tipo celular para a produção de um determinado fenótipo, e também ele é importante para
manutenção da integridade. Então, quanto mais eu inovelo, mais eu estou protegendo as minhas estruturas dos ácidos nucleicos. Bom, mas essas alterações, então, eu posso ter essas alterações nas minhas células, em especial aqui no meu DNA, através de reações químicas bastante importantes, que são reações de metilação, reações de acetilação, reações de ubiquitinação, sumoilização e fosforilação. Todas mediadas, então, por proteínas que vão ou metilar, ou acetilar, ou ubiquitinar, ou sumoilar, ou fosforilar sequências ou partes dessas estonas. Então, as estonas, por serem proteínas, elas são formadas por vários aminoácidos. Os principais aminoácidos aí, para o caso de acetilação, é o aminoácido arginina e lisina, que são, então, aminoácidos que vão sofrer este processo de acetilação. Então, eu posso ter tanto metilação, né, em lisina e em histidina, e eu posso ter também metilação em lisina e em outros aminoácidos em especial. Tá? Então, nós estamos vendo aqui nessa figura onde que essas reações acontecem, e essas reações podem levar tanto à ativação, então vocês estão vendo quais são as reações que acontecem de ativação e quais são as reações que acontecem de inibição. Isso tudo, então, afeta o processo de transcrição. No caso de ativação, eu vou ter a passagem de uma região que está caracterizada por heterocromatina para transformá-la em eucromatina e ser, assim, possível a transcrição. Isso quem faz, então, são proteínas, no caso de acetilação, estonas acetiltransferases. No caso de desacetilação, né, tirar essa acetilação que está ativando essa região, eu tenho estonas deacetilases. No caso de metilação, estonas metiltransferases e lisina demetilase para desfazer a metilação. E também arginina metiltransferase ou arginina demetilase para desfazer, respectivamente. Então, essas alterações são bastante importantes para que nós tenhamos, então, ou regiões de hétero para eu, ou regiões de eu para hétero, cromatina, fazendo, então, com que seja ou não possível o processo de transcrição. Mas por que isso é tão importante, professora? Poxa, imagina que você está estudando uma proteína, essa proteína ela é responsável por alterar o ciclo celular, gerando um tumor. Então, se essa proteína está sendo produzida, é porque ela está numa região de eucromatina. Então, eu quero transformar de eu para hétero. Se eu sei que a inibição é feita através de uma trimetilação, nessa posição da minha estona, eu posso, através de um fármaco direcionado, atuar exatamente aqui, nesta região, na região onde essa estona está se ligando ao DNA e promover, então, um efeito de inibição, certo? É daí, então, que vem a importância desses nossos estudos todos de forma dirigida. No caso da ubiquitinação, que é uma terceira das mais importantes modificações, a ubiquitinação, ela é baseada, então, na proteína ubiquitina. Ela é, na verdade, uma marcadora de morte de uma determinada proteína. Onde nós ubiquitinarmos esta proteína, ou onde essa ubiquitina se ligar a uma determinada proteína, ela gera marcas, e essa proteína, então, ela vai ser posteriormente ou em seguida degradada por proteases específicas, certo? Então, nós temos ao longo aí da vida da célula várias reações que vão, então, dar origem a processos
de ativação ou de inibição daquela região do DNA. No caso da formação, só um minutinho. Pronto. No caso de formação do embrião, em que alguns genes precisam ser ligados e desligados, a epigenética é extremamente importante, fundamental, e não pode ter erro nessa etapa de formação do embrião. Né? Então, existem alguns fármacos, existem algumas substâncias químicas, algumas drogas de abuso que alteram esses perfis de expressão, gerando erros durante a formação do embrião. E aí os genes do grupo Polycomb, eles são bastante sensíveis a isso e bastante importantes. Né? Esses genes, eles são agrupados em duas categorias, o PRC2 e o PRC1, e que fazem, então, marcas específicas. No caso, o PRC2 é uma metiltransferase das histonas, né, que vai trimetilar a lisina 27 da histona 3 e vai metilar a lisina 9 da histona 3. E alguns genes, então, do grupo PRC1, que, então, tem uma posição, no caso, eles vão se ligar a lisinas que estão metiladas. Então, um vai fazer uma marca, o outro tem a ideia aí de tirar a marca. Então, extremamente importante esses genes durante a formação e que regula, então, os chamados genes homeóticos durante a formação do embrião, né, ou do feto, dependendo do estágio que a gente esteja falando, tá? Coloquei aqui para vocês nesse slide do livro do Sparman e do Van Luizen, que traz alguns desses genes importantes aí durante a formação embrionária, tanto em humanos como em drosófila e em ratos, né? São genes que são ditos homólogos, mas que desempenham uma mesma função. Como é que isso acontece? Então, vocês estão vendo aí algumas sequências. Esse aqui é um exemplo de uma célula normal, em que nós temos que representa aqui na sequência um gene supressor de tumor. Então, esse gene ele é importante que ele esteja ativado para que a célula não se divida de forma ininterrupta. Então, ele vai suprimir em determinados momentos, ele vai regular o ciclo celular, e vocês estão vendo que ele possui alguns pontinhos vermelhos, que são pontos de metilação nesse gene, certo? Observem como que esses pontos de metilação estão no caso desse mesmo gene, quando a célula está num processo proliferativo. Então, uma das marcas que nós temos é um excesso de metilação. E esse excesso de metilação, então, é o que vai contribuir para caso de genes supressores de tumor para um processo de tumorigênese, certo? Então, para alguns genes, é importante que eu não tenha excesso de metilação. Para outros genes, eu preciso ter, então, essa metilação maior do que em casos de tumores. Então, aqui, por exemplo, podem ser os genes relacionados a ciclinas e CDKs, por exemplo. Eu quero que numa célula tumoral elas estejam bem metiladas para não serem muito transcritas. E no caso aqui, quando eu tenho pouca metilação, isso faz com que elas, então, sejam transcritas e aí eu tenho um efeito proliferativo. Então, são grupos gênicos que são antagônicos enquanto a sua função. Se esse aqui faz a supressão do tumor, eu quero que ele seja transcrito. Agora, se ele tiver muito metilado, ele não vai ser transcrito. Esse aqui, por outro lado, eu quero que ele esteja
metilado para não ser transcrito, mas em caso de tumores, ele aqui está hipometilado, o que leva à sua transcrição. Independentemente de uma forma ou de outra, nós temos uma resposta de tumorogênese, tá? Temos aqui, então, nesse nosso penúltimo slide, algumas proteínas relacionadas com alteração, então, nessas ilhas CPGs, que são os pontos de metilação, os principais pontos de metilação dentro de uma sequência gênica. Então, qual a proteína que tem alterado a sua expressão e a qual tipo de tumor, por exemplo, ela está relacionada. Tá? E temos também, além de naturalmente socorrer dentro das nossas células, como uma das causas, né? Percebam que eu falei, uma das causas do processo proliferativo, que vai ser o foco da nossa próxima aula, né? Que é controle do ciclo celular. Algumas drogas, alguns fármacos, aqui está usado como drogas, mas na verdade são fármacos, né? Foi mal traduzido aqui, do drugs, do inglês, são fármacos epigenéticos. Então, dependendo da situação que nós temos, nós podemos trabalhar aqui com alguns desses fármacos, aumentando ou diminuindo o processo de metilação em alguns daqueles genes que nós falamos, né? Então, essa barrinha aqui significa repressão, enquanto que a seta indica o efeito que agiria, no caso aqui, para acetilação, no caso aqui, para metilação nessas estonas, certo? Espero que vocês tenham gostado, é uma aulinha rápida, vocês têm agora um texto para ler, especialmente sobre epigenética, falando um pouquinho disso e dando novos exemplos para vocês. Ok? Um abraço para todos, boa aula, não esqueçam que nós temos o quiz para responder. E um abraço para vocês.